Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Os Exilados da Capela, um livro escrito por Edgar Armond. E hoje nós estamos no capítulo 16, que fala sobre a quinta raça. Fantástico, gente. Ele começa assim. Com a chegada dos remanescentes da Atlântida, os povos hiperbóreos ganharam forte impulso civilizador e, após várias transformações operadas no seu tipo fundamental biológico, por efeito do clima, dos costumes e dos cruzamentos com os tipos base, já previamente selecionados pelos auxiliares do Cristo, conseguiram estabelecer os elementos etnográficos essenciais e definitivos do homem branco, que de estatura elegante, magnífica, cabelos ruivos, olhos azuis, rosto de feições delicadas. Nessa época, como tantas vezes sucedera no globo anteriormente, esse continente começou a sofrer um processo de intenso resfriamento que tomou toda a região inóspita, hostil à vida humana. Por essa razão, os hiperbóreos foram obrigados a emigrar em massa e, quase repentinamente, para o sul, invadindo o centro do Planalto Europeu, onde se procuraram estabelecer. Eis como Echure, eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza, é o nome de uma pessoa, um inspirado autor de tantas e tão belas obras de fundo espiritualista, descreve esse êxodo. E aí, abrindo aspas, citando esse autor. Se o sol da África incubou a raça negra, direi que os gelos do Polo Ártico viram a eclosão da raça branca. Estes são os hiperbóreos, dos quais fala a mitologia grega. Esses homens de cabelos vermelhos, olhos azuis, vieram do norte através de florestas iluminadas por auroras boreais, acompanhados de cães e de renas, comandados por chefes temerários e impulsionados por mulheres videntes. Raça que deveria inventar o culto do sol e do fogo sagrado e trazer para o mundo a nostalgia do céu, umas vezes se revoltando contra ele e tentando escalá-lo de assalto, e outras se prosternando ante seus esplendores em uma adoração absoluta. E aí, sobre o culto do sol, ele coloca que é o culto primitivo de todos os povos da Atlântida, conservados pelos druidas, ou druidas, termo celta que significa de Deus, e ruído que fala, intérprete de Deus médium. E por outros, que vieram depois dos druidas, inclusive persas e egípcios. Bom, e aí ele continua falando o seguinte: como se vê, a quinta raça foi a última no tempo e a mais aperfeiçoada que apareceu na Terra, como fruto natural de um longo processo evolutivo superiormente orientado pelos dirigentes espirituais do planeta. Ao se estabelecerem no centro da Europa, os hiperbóreos, logo a seguir e antes que pudessem definitivamente se fixar, foram defrontados pelos negros que subiam da África, sob a chefia de conquistadores violentos e aguerridos que abrigavam suas hordas sob o estandarte do touro, símbolo da força bruta e da violência. Essas duas raças, que assim se enfrentavam, representando civilizações diferentes e antagônicas, preparavam-se para uma guerra implacável, uma carnificina inglória e estúpida, quando os poderes espirituais do alto, visando mais que tudo preservar aqueles valiosos espécimes brancos, portadores de uma civilização mais avançada e tão laboriosamente selecionados, polarizaram suas forças em Rama, jovem sacerdote do seu culto, o primeiro dos grandes enviados históricos do Divino Mestre, dando-lhe poderes para que debelasse uma terrível epidemia que lavrara no seu povo e adquirisse junto deste enorme prestígio e respeito. Assim, sobrepondo-se
Mesmo as sacerdotisas, que exerciam completo predomínio religioso, Rama assumiu a direção efetiva do povo, levantou o estandarte do Cordeiro, símbolo da paz e da renúncia, e no momento julgado oportuno, conduziu-o para os lados do Oriente, atravessando a Pérsia e invadindo a Índia, desalojando os Rutas primitivos e aí estabelecendo sob o nome de Árias, os homens da gloriosa quinta raça. Esses mesmos homens, que tempos mais tarde se espalharam dominadoramente em várias direções, mais notadamente para o Ocidente, conquistando novamente a Europa até as bordas do Mediterrâneo. Nessas regiões plantaram os fundamentos de uma civilização mais avançada que todas as precedentes e da qual somos todos os homens brancos, os atuais descendentes e herdeiros. Agora podemos apresentar um esboço das 5 raças que viveram no mundo antes e depois da chegada dos capelinos. São as seguintes. Primeira raça, a raça formada por espíritos que vieram do astral terreno, que não possuíam corpos materiais e por isso não encarnaram na Terra. Característica fundamental era a astralidade, entre aspas, né? Segunda raça, a raça formada por espíritos já encarnados, que desenvolveram forma, corpo e vida própria, conquanto pouco consistentes. As características dessa raça é semi-astralidade, é metade, né? Bom, a terceira raça, que é a lemuriana, estabilização de corpo, forma e vida, e acentuada eliminação dos restos da astralidade inferior. Então, isso foi eliminado, né? Com esta raça, começaram a descer os capelinos. Não se conhecem as sub-raças dessa raça. Quarta raça, raça Atlante. Predomínio da materialidade inferior, poderio material. Os grupos étnicos são os Romahals, os Travlates, os Semitas, os Acádios, os Mongóis, os Turanianos e os Toltecas. E a quinta raça, a ariana, era sob predomínio intelectual, evoluiu até o atual quinto grupo étnico, na seguinte ordem: indo-ariana, acadiana, caldaica, egípcia e europeia. A substituição das raças não se faz por cortes súbitos e completos, mas normalmente por etapas, permanecendo sempre uma parcela como remanescente histórico e etnográfico. Apesar de pertencermos à quinta raça, ainda existem na crosta planetária povos representantes das raças anteriores, a terceira raça e a quarta raça, em vias de desaparecimento nos próximos cataclismos evolutivos. Ao grande ciclo ariano, na quinta raça, na evolução humana compete o desenvolvimento intelectual e as raças seguintes, o da intuição e da sabedoria. E esse foi o final do capítulo 16. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.